Olá, amigos. Espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde e vamos dar continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento, dessa vez abordando uma passagem denominada Sinal do Céu, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 1 a 4. Está também no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 11 a 13, e no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 56. Esse nosso estudo terá uma dinâmica, terão as suas etapas assim definidas, né? Eu vou fazer uma leitura com base no Evangelho de Mateus, desta passagem, posteriormente comentar sobre quem eram os fariseus e os saduceus, depois comentar sobre os profetas, né, que profetizaram sobre a vinda de Jesus, posteriormente a visão, o entendimento de dois estudiosos do Novo Testamento, que é o Warren Wiersbe e o Carter. E, por fim, nós vamos também fazer uma leitura a respeito de dois livros ligados ao Espiritismo. Um deles é o livro Boa Nova, que é uma psicografia do Chico pelo espírito Humberto de Campos. Nós vamos explorar o capítulo 16, o testemunho de Tomé. E no livro Segue-me, que também é da psicografia do Chico, pelo espírito Emmanuel, e é a lição número 2, cujo título é Sinal de Amor. Então aí nós poderemos, ao final do estudo, ter uma ideia mais exata do que foi esta passagem, o que significou esta passagem denominada Sinal do Céu. Então vamos seguir com o nosso estudo. Na passagem do Evangelho de Mateus, versículos 1 a 4, nos diz o seguinte: os fariseus e os saduceus vieram até ele a fim de pô-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus lhes respondeu: ao entardecer dizeis, vai fazer bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos não podeis. Uma geração má e adúltera exige um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, foi embora. Muito bem. Se nós analisarmos aqui no slide, eu coloquei a mesma passagem no Evangelho de Marcos e de Lucas. Obviamente que existem palavras diferentes, não são exatamente as mesmas, mas a ideia central prevalece, né? E qual é? Os fariseus e os saduceus, que eram pessoas importantes naquele cenário, na época de Jesus, pessoas que participavam do Sinédrio, eles viviam perseguindo Jesus, sempre com o objetivo de colocá-lo à prova, como diz aqui no versículo 1 do Evangelho de Mateus. Eles sempre procuravam criar uma armadilha para Jesus, para ver se Jesus caía em contradição com as leis, porque aí seria uma forma de acusá-lo. Mas Jesus, do alto da sua inteligência e da sua sabedoria,
né, sempre colocava as palavras de certa forma que eles não conseguiam atingir os seus objetivos, os seus intentos. Nesse slide, eu coloquei um resuminho para facilitar o nosso entendimento, para deixar claro quem eram os fariseus. Né? Era um grupo de judeus extremamente devotos à Torá, que eram os livros sagrados. Né? Os fariseus surgiram aproximadamente 2 séculos antes da vinda de Jesus. E eram tribos que iam tendo nomes diferentes. Então, primeiro Perushim, que já eram oriundos dos Hassidim, e depois se transformam então em fariseus. Né? Inicialmente eles eram desiludidos com a política e voltaram-se para a vida religiosa e ao estudo. Por isso que eles estudavam por demais, né, os livros da Torá e esperavam a vinda do Messias e do reino de Deus. Quem que se opunha aos fariseus eram os saduceus, que num próximo slide nós teremos detalhes a respeito deles. Então aqui a gente tem um panorama um pouco superficial, mas o suficiente para a gente entender quem eram essas pessoas, né? Eles eram muito considerados pelo povo e desempenhavam um papel muito ativo nas discussões religiosas. Tanto é que eles estavam ali sempre, né, seguindo Jesus para ver se Jesus caía em contradição com os ensinos da lei. E eles eram extremamente rigorosos das práticas exteriores dos cultos e das cerimônias. Tanto é que Jesus dizia, né, que eles eram como sepulcros caiados por fora, mas podres por dentro. Por quê? Eles tinham muitas práticas exteriores, mas o interior deles era vazio. E Jesus, sempre que podia, fazia essas afirmações, batia de frente, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, com aquelas pessoas. Né? Então eles tinham muita raiva de Jesus, por isso que eles viviam montando, vamos dizer assim, armadilhas para tentar ver se Jesus caía em contradição. Fingiam ter uma grande severidade de princípios, mas sob a aparência de uma devoção meticulosa escondiam costumes corruptos. Eles eram extremamente orgulhosos e possuíam um desejo excessivo de dominação. Participavam de discussões intermináveis a respeito da religião e davam muito mais importância à forma do que ao conteúdo das Escrituras. Neste quadro, neste slide, eu também apresento resumidamente quem eram os saduceus. Né? Eles provinham dos zadoquistas ou sadoquistas, né? Que era uma seita, um grupo de judeus presente na Judéia, desde o século II a.C., e ali permaneceram até a destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo. Eles cumpriam várias funções sociais, religiosas, eram pessoas responsáveis pelas funções do templo, e eles eram comparados também com outras seitas, né? Personagens de outras seitas, como os fariseus e os essênios. E veja que interessante, eles se consideravam os legítimos descendentes de Zadok.
portanto, assim sendo os legítimos detentores do sumo sacerdócio, né? E da liderança religiosa. Então, eles, junto com os fariseus, que formavam aquele grupo do Sinédrio, né? Estudiosos, que o povo seguia as suas orientações, mas nós vamos ver que tanto os fariseus quanto os saduceus, eles tinham um objetivo muito claro em relação a Jesus. Acredita-se que a extinção do grupo ocorreu algum tempo depois da destruição do templo de Herodes, no ano 70. Eles não se davam, os saduceus e os fariseus, haviam ali várias divergências grandes entre eles, né? Mas quando se tratava de perseguir Jesus, eles rapidamente se uniam, né? Eles pertenciam ao partido da estirpe sacerdotal dominante, quer dizer, pessoas importantes. E eles diferiam, né, dos fariseus por não aceitarem a tradição oral. Eles tinham várias divergências, né? Coloquei aqui apenas essas, mas quem depois tiver interesse pode se aprofundar na pesquisa. O importante é a gente entender o contexto dessa passagem Sinal do Céu. Os fariseus, os saduceus, eles pedem que Jesus dê um sinal, né? Eles queriam que Jesus fizesse alguma coisa grandiosa para que eles tivessem a certeza absoluta de que Jesus era realmente o Messias, era o enviado de Deus, era aquele que traria o reino de Deus sobre a face da terra. Então eles queriam que Jesus produzisse alguma coisa maravilhosa, alguma coisa miraculosa, para que eles pudessem ter a certeza de que Jesus era esse enviado. No entanto, Jesus se nega. E se a gente for analisar as escrituras, as profecias que foram feitas, nós vamos ver que muitos profetas anunciaram a vinda de Jesus, como por exemplo Isaías, no capítulo 11, versículo 1 e 2, que está escrito assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um ramo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então Isaías deixa claro que vai surgir alguém do tronco de Jessé, e o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, repousará sobre este que virá. Então já foi uma profecia feita por Isaías sobre a vinda de Jesus. Miqueias, no capítulo 5 e versículo 1, também fala sobre a vinda do Messias. Veja lá o que ele diz: mas você, Belém de Éfrata, tão pequena entre as principais cidades de Judá, é de você que sairá para mim aquele que há de ser o chefe de Israel. A origem dele é antiga, desde tempos remotos. Então foi mais uma advertência, mais uma profecia feita por um dos profetas, falando sobre a vinda de Jesus. Vamos ver quem mais falou. Daniel, capítulo 9, versículos 25 e 26. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido,
o líder venha. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Ungido, né? Aquele que vem em nome de Deus, o absoluto. Então Daniel faz essa profecia e já avisa que ele será morto e não haverá lugar para ele. Vejam quantas advertências, quantas previsões. E por último eu coloquei aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Javé, seu Deus, fará surgir dentre seus irmãos um profeta como eu em seu meio, e vocês o ouvirão. Então vejam, todas aquelas pessoas da época, os estudiosos, eles sabiam que alguém muito especial iria chegar, iria nascer ali naquela região entre eles, e essa pessoa, esse ser, seria o Messias. Então, eles tinham conhecimento, eles sabiam, né? Não sabiam exatamente que era Jesus, mas depois, com o passar do tempo, à medida que Jesus foi fazendo as suas pregações, que Jesus foi fazendo aquilo que eles entendiam como sendo os milagres, né? A cura dos doentes, dos leprosos, enfim, tudo aquilo que Jesus fez, bastava eles associarem, né, ao discurso, os ensinamentos de Jesus, que eles saberiam de quem se tratava, né? Então eles tinham ali todo o material necessário para entender que aquele ser que ali estava frente a eles era Jesus. Vamos ver o que o Warren ele fala a respeito desta passagem, né? Ele diz o seguinte: os fariseus e os saduceus, que eram inimigos uns dos outros, se uniram para tentar Jesus. Ao pedirem a Jesus um sinal vindo do céu, na verdade, eles desabonavam os milagres que Jesus fazia. E tanto isso é verdade que, se nós consultarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 24, cujo título é Jesus e Beelzebu, nós vamos verificar a seguinte passagem. Então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e colocou-se a dizer: não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então eles acreditavam que Jesus fazia os milagres inspirado, ou o Jesus, vamos dizer, era um instrumento dessa força satânica, o Satanás, né, Beelzebu. Então, para eles, tudo aquilo que Jesus fazia era inspirado pelo mal. O que eles queriam, na verdade, era algo, um sinal do céu. E eles consideravam que os milagres de Jesus eram um sinal da terra. O que eles queriam? Que viesse uma carruagem de fogo, como aconteceu com Elias, pão, como fez Moisés, né? Eles queriam algo que viesse do céu. Portanto, o pedido daqueles fariseus, né, para que Jesus mostrasse um sinal vindo do céu que comprovasse ser ele, Jesus, o Messias, na verdade era uma tentativa de colocá-lo à prova, com o fim de denunciá-lo. Esse era o objetivo. O sinal que eles imaginavam era, como eu disse, fazer algo do céu, como fogo, como pão e assim por diante, né? Eles não queriam, na verdade, ficar deslumbrados para crer.
Eles queriam uma prova típica dos escritos apocalípticos para concluir o raciocínio. E Jesus, obviamente, ficou indignado com aquela ousadia, aquele assédio, né? E chamou aqueles fariseus, aqueles inimigos, né, de geração má e adúltera. A maldade referente ao que eles tinham no coração, e o adultério referente ao afastamento da verdade de Deus, por seguirem preceitos humanos e outras deturpações da palavra de Deus, né? Então, aqueles desafiadores, aqueles desafetos de Jesus, eles sabiam plenamente interpretar as mudanças dos fenômenos climáticos, né? Como Jesus diz ali na passagem de Mateus, pela observação da aparência do céu. Mas eles não tinham o discernimento necessário para distinguir os sinais dos tempos. E por falar, né, nos sinais dos tempos, Jesus apela para o discernimento espiritual que eles deveriam ter a respeito daquela época tão significativa, que eles reconheciam, porque eles estudavam, eles conheciam as Escrituras, eles sabiam das advertências dos profetas, né, que disseram da vinda de um Messias, de um ungido, né, que traria o reino de Deus. Então eles deveriam saber interpretar a mesma exatidão com que eles interpretavam os fenômenos climáticos, eles também deveriam saber interpretar esses sinais. E Jesus, ele se referia a mudanças na ordem das coisas, né? Mudanças de origem celestial, já devidamente previstas e anunciadas nas Escrituras, né? O final da velha aliança, que estava chegando ao fim, para dar lugar a uma nova aliança, novos dias, novos conceitos, né? Porque basta a gente ver quando Jesus inicia a sua pregação, ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a vinda de Jesus concretiza o cumprimento do tempo, conforme explica o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Mas só que os fariseus e os saduceus, eles não conseguiam enxergar essas mudanças que estavam por vir, muito em função da hipocrisia, né, e da obstinação que eles tinham, na verdade, em perseguir Jesus. Então, o Jesus, segundo o Warren, descrevia a condição espiritual daqueles fariseus, daqueles saduceus, né, que eles conseguiam interpretar as coisas físicas e terrenas, mas as espirituais não. Ficavam o tempo todo tentando Jesus, criando armadilhas, né, para ver se Jesus caía em contradição com as leis, para dizer que Jesus blasfemava, que Jesus ensinava contra a lei de Moisés, né? E também Jesus dizia que eles eram adúlteros, pois eles abandonavam a verdade de Deus, né, pela religião vazia deles. Era muito pródiga na parte exterior, mas eles eram muito pobres em termos de conteúdo, né? Viviam daqueles rituais, daquelas rezas, daquelas coisas, mas eles eram vazios por dentro, né? E ao referir-se ao profeta Jonas, Jesus aponta para a sua própria morte, sepultamento e ressurreição, porque Jesus diz: vocês terão apenas o sinal de Jonas. Se a gente lembrar, né, o que foi o sinal de Jonas, Jonas foi engolido por aquele peixe, fica 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, até que o peixe vomita Jonas, e aí Jonas segue para fazer a sua pregação conforme havia determinado Deus. Jesus está dizendo: vai ser algo parecido com aquilo, eu ficarei 3 dias sobre o seio da terra, né? Jesus morre e no terceiro dia ele ressuscita. Então ele faz essa analogia
essa comparação, né? Aponta para a sua própria morte, sepultamento e ressurreição, relacionando então ao sinal de Jonas. A conclusão do episódio, na verdade, é que Jesus abandona aquelas pessoas e vai embora. Mas nós vamos continuar aqui sobre o Warren, vamos ver mais um pouquinho do que ele diz a respeito dessa passagem. A conclusão que o Warren chega é a seguinte, que o reino que Jesus anuncia é um reino interior, caracterizado por um relacionamento em secreto com Deus, que transforma os corações das pessoas, né? E se a gente analisar os ensinamentos de Jesus, as suas pregações, né? É sempre nesse sentido, que as mudanças, as transformações, elas não são exteriores, né? Elas ocorrem dentro de nós, as mudanças são de dentro para fora, porque as mudanças, né, exteriores, elas são passageiras, elas são efêmeras, né? E quando a gente se transforma de dentro para fora, essa mudança é definitiva, é uma mudança consciente. Então era isso que Jesus dizia, um reino interior, um reino em secreto com o nosso Pai, o nosso Criador. Essa era a mensagem. Então, e Carter, vamos ver o que Carter nos diz, né? Que fariseus e saduceus acreditavam que se Jesus atendesse seus pedidos, acabaria por submeter-se às suas vontades. Olha como aquela turma, né, aquele grupo de fariseus e saduceus, eles eram terríveis, maldosos, né? Então, se eles pedissem alguma coisa para Jesus, um sinal do céu, e Jesus atendesse, né, Jesus estaria realizando a vontade deles ou a vontade de Deus. Então, olha só, se Jesus atendesse aquilo que eles estavam pedindo para poder provar a sua identidade, quem de fato ele era, imediatamente Jesus estaria traindo a sua identidade como um agente fiel e filho de Deus. E, portanto, aí o sinal não seria do céu. Esse era o entendimento dos fariseus e dos saduceus, caso Jesus atendesse o pedido deles. Tudo que Jesus fez, né, expulsar os demônios, curar os doentes, ressuscitar os mortos, etc., na verdade, isso não interessava para eles, porque, como eu disse, para eles isso era coisa que o demônio fazia. O demônio usava Jesus para fazer esses milagres, né? Então, eles não acreditavam naquilo que Jesus fazia. Bem, nós vimos nos dois slides anteriores, né, a posição, o entendimento desta passagem do Carter e do Warren, né? Muito interessante aquilo que eles levantaram. Mas vamos ver agora, através do livro Boa Nova, que é uma psicografia do Chico pelo espírito Humberto de Campos, tem um capítulo, o capítulo 16, chamado O Testemunho de Tomé, que vai nos dar uma ideia, né, do ponto de vista espírita, né, de como que se deu essa passagem, qual era o entendimento, o que Jesus pensava a respeito daqueles fariseus, né, que cobraram dele um sinal do céu. Então veja só, o capítulo abre dizendo que era frequente naquela época, né, as pessoas buscarem a Jesus com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns chegavam a exigir de Jesus os milagres mais extravagantes, no ar, no firmamento,
e nas águas, né? Então, sempre coisas grandiosas, coisas do céu. E Tomé era um discípulo que ele era muito ligado a essas coisas, ele levava muito em consideração o que aqueles senhores da época, né, eles viviam pedindo a Jesus. Os outros discípulos não, mas Tomé tinha uma preocupação muito grande, porque ele achava que se não tivesse o apoio dos poderosos da época, daquele grupo que dirigia o Sinédrio, que haveria pouquíssimas chances, pouquíssimas possibilidades de que o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus fossem implantados. Então ele se preocupava muito com a opinião desses poderosos da época. E Jesus sempre contornava a situação junto ao Tomé, dizendo que isso não era tão importante. Eu coloquei aqui nesse slide apenas alguns trechos desse capítulo 16, porque ele é bastante extenso, né? Então, se a gente fosse falar sobre o capítulo inteiro, demandaria muito tempo. Então, eu pus aquilo que eu achei interessante, mais interessante, né? Então, ele diz assim: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade, né? Estavam ali visitando a região e desejam o sinal de vossa missão divina. Né? As pessoas levaram ali para Tomé que eles desejavam ter um encontro com Jesus e desejavam que Jesus fizesse um sinal, né, da missão divina que ele tinha. Então Tomé diz: olha, Senhor, são altos funcionários de Herodes em companhia de doutores de Jerusalém que excursionam por estas paragens e estão acompanhados de patrícios romanos, quer dizer, gente importante, né? Que pessoas que vieram direto lá de Roma, enviados do imperador. E ele pede então que Jesus os atenda e faz uma advertência, né? O que será do evangelho do reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes prestigiosos? Então ele questiona Jesus, que se a gente não tiver o apoio dessa turma poderosa, o que será do evangelho do reino? E pede a Jesus: revelai-lhes o vosso poder divino. Esses forasteiros desejam apenas um sinal de Deus no céu. Olha lá. Então eles usaram Tomé para fazer chegar até Jesus, que eles queriam ter um encontro e que eles queriam que Jesus produzisse um sinal do céu. Mas olha o que Jesus diz a Tomé. Tomé diz a eles, quer dizer, a esse grupo, que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Destina-se aos corações que aspiram uma vida melhor. Jesus falou isso porque, com certeza, aquele grupo era a elite, pessoas bem aquinhoadas financeiramente, poderosos. Então Jesus diz: olha, Tomé, diz a eles que o evangelho do reino não é para quem tem uma posição confortável na terra. Ao contrário, né? O evangelho do reino é para os despossuídos, os necessitados, os injustiçados, né? Não é para essa turma que está, vamos dizer assim, por cima. E aí, olha que interessante, Jesus diz a Tomé: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Então, pouco importa um sinal grandioso no céu. O que importa, o que Jesus diz aqui em resumo, é a caridade, é aquilo que pode ser feito em benefício do outro. Por isso que ele diz: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, necessitado, vale muito mais do que um sinal no céu.
Esse era o posicionamento de Jesus. Por isso que ele, em nenhum momento, em nenhum instante, ele se preocupou em fazer qualquer sinal para aquelas pessoas, porque eles eram hipócritas. Na verdade, eles não queriam saber do que Jesus fazia, eles queriam apenas testar Jesus o tempo todo. Na lição número 2 do livro Segue-me, que esse livro também é uma psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição chama-se Sinal de Amor, né? Então ele cita aqui logo no início, na abertura, o que está no Evangelho de Marcos, né? E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, né, com Jesus, pedindo para o tentarem, né, um sinal do céu. E aí Emmanuel, nessa mensagem, Emmanuel sempre muito objetivo, muito claro e muito duro nas suas respostas, nas suas análises, nas suas reflexões, ele vai nos dizer o seguinte, que no espiritismo cristão, de quando em quando, aparecem aprendizes do Evangelho sumamente, quer dizer, muito interessados em atender a certas solicitações no capítulo dos fenômenos psíquicos. Buscam coisas tangíveis e incontestáveis, né? Então, a pessoa muitas vezes procura a casa espírita, então ela quer ver acontecer na sua própria vida ou na vida de alguém que ela gosta, que aconteça um verdadeiro milagre, algo transformador do dia para a noite, né? Como se fosse uma varinha de condão que tem o poder de transformar as coisas, né? Coisas miraculosas, coisas que nos chamam muito a atenção, mas que o objetivo não é esse. Continuando, ele diz, mas na maioria das vezes o movimento não passa de repetição do gesto dos fariseus antigos, né? Os fariseus faziam a mesma coisa como a gente viu até agora, né? Milagres, coisas do céu, coisas maravilhosas. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam, quer dizer, não se acautelam, não se previnem de que os pedidos de demonstrações do céu são formulados por tentação, né? A pessoa quer ver algo diferente, algo, né, que choque, que ela fique paralisada, é uma verdadeira tentação. Há ilações lógicas no assunto que cabe a nós não desprezar. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Quer dizer, como poderá alguém que, dentro de uma determinada circunstância, poderá fornecer sinais de algo que ela não conhece, que ela não vivencia? Então, ele dá aqui esse exemplo, né? Fazendo uma analogia de alguém que está encarnado na Terra, como é que essa pessoa pode dar sinais de alguma coisa que se passa num outro planeta, em Júpiter? Não é possível. Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram consideradas como gênero de tentação ao Mestre pelo Evangelho, com que direito poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? O que Emmanuel está querendo dizer aqui, né? Se aquilo que os fariseus tentaram com Jesus, né, Jesus desprezou, não levou em consideração, porque não tinha cabimento ficar dando sinais do céu, de coisas maravilhosas, com que direito nós hoje, que somos discípulos de Jesus, podemos cobrar dos nossos amigos espirituais, desses seres elevados que nos assistem, por que nós deveríamos ficar cobrando deles as mesmas coisas para as nossas vidas? Por que exigir deles esses sinais, essas coisas maravilhosas? Isso não tem o menor cabimento, né?
Pois bem, meus amigos, vamos concluindo então esta mensagem e também o nosso estudo. E eu coloquei em vermelho aqui 2 parágrafos, né, desta mensagem que eu considerei assim bastante importante esses 2 trechos. Então diz assim: quem solicita sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Entretanto, os que tentam satisfazê-los andam muito distraídos do que aprenderam com o Cristo. Então, a gente viu na lição que o Cristo não teve a menor preocupação de fazer qualquer sinal do céu, até porque aqueles fariseus não acreditariam, né? Então, Jesus disse: a melhor coisa que se tem a fazer é trabalhar concretamente no bem, ações no bem. Essa coisa do maravilhoso, essas tentações de ver coisas, né? Esses sinais apocalípticos, isso não tem importância nenhuma. E é assim que a gente deve proceder, é assim que a gente deve agir, né? No último parágrafo, se te requisitam demonstrações estranhas, podes replicar, quer dizer, não é obrigado a aceitar. Pode replicar com segurança, resoluto que não estás designado para a produção de maravilhas. E esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o Mestre, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, firme na fé, para não sucumbires às tentações. Então é isso, acho que ficou claro na lição, né, qual deve ser o nosso procedimento, a nossa conduta, em conformidade com os ensinamentos do Cristo. Como ele disse, muito mais vale secar uma lágrima, dar um ombro amigo a quem precisa, porque este é o verdadeiro sinal do céu. E não essas coisas como os fariseus pediam que Jesus fizesse, e muita gente nos dias de hoje procuram ainda os mesmos sinais. Meus amigos, eu espero que essa lição tenha deixado bem claro essa passagem do Evangelho de Mateus, muito rica e que nos traz uma reflexão bastante interessante para o tema. Então, agradeço a todos e até uma próxima oportunidade.